obrigado a todos por terem vindo. Queria agradecer, antes de mais, ao professor Eduardo Sá, que não é a primeira vez que nos dá a honra e o gosto de connosco colaborar, e espero que colabore mais proximamente em breve, e também como a doutora Eliana Gerson por este livro que nos ofereceu sobre os direitos e aliás, o título foi mais ou menos congeminado por a criança, a família e o direito. Peço desculpa. Eu passava de imediato a palavra ao professor Eduardo Sá e agradecia-lhe novamente. Muito obrigado. Ora bem, eu quero cumprimentar-vos. Obrigado. Eu quero cumprimentar-vos, antes de mais, agradecer o convite, acima de tudo agradecer o convite, não só por aquilo que o convite representa, mas sobretudo pelo facto de eu estar a apresentar um livro da doutora Eliana Gerson, diante da qual eu sempre me senti pequenino, dos júniores, e portanto sinto-me muito honrado com isso, e portanto quem tem que agradecer esta imensa generosidade sou eu. Por outro lado, eu quero-vos pedir desculpa, mas habitualmente a minha voz é baixa, só que com uma gripe tenebrosa, isto de trabalhar com crianças tem este peso, uma pessoa importa os vírus, depois trabalha-os, faz com que eu neste momento não fale baixo, sussurro, que ainda é pior, mas enfim, quem dá o que tem. Se me derem licença, eu vou ler um texto de 2 páginas e meia, porque eu achei que a melhor forma de, enfim, honrar este compromisso era fazer uma introdução inicial e depois situar-vos em relação a 2 ou 3 aspectos verdadeiramente desafiantes do trabalho da doutora Eliana, porque obviamente e acima de tudo o protagonismo tem que ser dela. E portanto, se me permitem, com alguma solenidade, razão para dizer, minhas senhoras e meus senhores, as crianças talvez nunca tenham sido a prioridade para o Estado. Passaram porventura a ter alguma importância quando o Estado as converteu em contas de poupança-reforma e despertou para um modo alarmante como uma taxa de fecundidade assustadora atropela quaisquer perspectivas de viabilidade futura, de uma sustentabilidade do modelo social subjacente à ideia do próprio Estado. As crianças também não têm sido uma prioridade para muitos políticos e para muitas instituições, porque talvez à esquerda e à direita jamais se tornou urgente uma política de base da família e da criança como um pacto de regime com que se estruture uma revolução tranquila como aquela que, por exemplo, no pós-guerra se observou em alguns países escandinavos. As crianças talvez também não sejam uma prioridade para a educação, porque dramaticamente escolarizar sem uma perspectiva política do papel da escola e da função preciosa dos professores leva que, como acontece hoje, as crianças trabalhem demais a ponto de eu reclamar, quem sabe um dia, com a ajuda desta fundação, a candidatura de brincar a património imaterial da humanidade. As crianças não têm sido uma prioridade também para a segurança social, porque de forma inquietante se tem porventura demitido, vezes demais, do seu papel precioso de promotor da justiça e de fiscalizador judicial, quando se trata de monitorizar medidas de promoção da proteção das crianças, porque as deixa a miúdo, engolidas num labirinto de burocracias, onde, a par de múltiplas equipas
que atuam no terreno no sentido de proteger as mesmas crianças sem dialogarem nem se coordenarem de forma convergente, acaba por permitir, ainda hoje, dramaticamente, tragicamente, digo eu, que a pobreza continua a ser um fator de discriminação social e de comprometimento do futuro de muitas crianças. E as crianças talvez também não tenham vindo a ser uma prioridade para a justiça tomada de forma genérica e abstrata, porque as crianças continuam a ser consideradas menores, porque os tribunais da família e da criança, como porventura se deveriam chamar, tardam em especializar-se, porque muitos juristas discutem os direitos das crianças como se elas se tratassem de um património dos pais e negociam e litigam como se os pais tivessem mais direitos que as crianças e como se os direitos que eles reclamam não devessem previamente ser escrutinados pela consistência, pelo bom senso e pela bondade das suas responsabilidades, e não serão ainda uma prioridade para a justiça, porque as crianças podem ser, à margem da lei, consideradas quase interminavelmente em perigo, porque há processos de crianças em perigo declarado que às vezes envolvem pessoas socialmente destacadas, cuja fase de inquérito judicial se pode prolongar de forma absurda por 2 anos, ou apesar das inúmeras capas das revistas do coração, parece não ser o suficiente para que elas sejam sinalizadas e protegidas, como se o perigo nunca fosse um atributo das crianças da classe média. E porque ainda acarinha algumas mães batuteiras que, depois da revisão legislativa que baniu a legitimidade da noção de chefe de família, parecem reclamar de forma subreptícia por um poder maternal, e porque não responsabiliza muitos pais que reclamam direitos e são negligentes, de missionários e alienantes nas suas responsabilidades, e em nome de uma interpretação muito própria, às vezes acabam por ter os filhos unicamente para não os pagarem, ou às vezes pagam unicamente para não os ter. E finalmente, a justiça pode muitas vezes não ser amiga das crianças quando, de uma forma sem dúvida generosa, mas todavia escorregadia, vai permitindo e condescendendo que se banaliza a audição judicial das crianças, como se elas não tivessem o direito consagrado na lei de ver defendidos os seus legítimos interesses pelos seus pais, como se a audição sistemática em sede de justiça fosse tão banal e tão inócua como qualquer visita de rotina a um pediatra. Mas, no entanto, as crianças têm vindo a tornar-se, ao longo dos séculos, uma maior prioridade para os pais. Somos, sem dúvida, as melhores famílias que a humanidade jamais disponibilizou às crianças. Planeamos como nunca a gravidez, acompanhámo-la, temos cuidados neonatais que nunca existiram, dispomos de cuidados para a saúde física e mental do bebê e vamos mais vezes à escola, por vezes num ano letivo, do que porventura os nossos pais terão ido em todo o nosso percurso educativo. As crianças não nascem hoje mais espertas. É a qualidade do nosso cuidado, o modo como as hostilizamos e intimidamos menos e a comparticipação paritária da mãe e do pai na sua educação que as estraga menos e que, por isso, aprofunda toda a sabedoria com que elas nascem, a ponto de parecerem hoje mais intuitivas, mais expeditas, mais inteligentes e, como as mães, sobretudo as mães, com todo o orgulho, costumam dizer, com mais personalidade. Em contrapartida, nem sempre as crianças têm o privilégio de dispor hoje de famílias tão alargadas como, porventura, nós tivemos à sua volta, que façam com que o egocentrismo inerente a todas as pessoas amadas se transforme em gestos fraternos de cumplicidade e de solidariedade, como sucede
quando é matizado pela presença de vários irmãos, onde os tios, por exemplo, possam passar a ser o contraditório lúdico das regras dos pais e os avós, sobretudo os avós, se assumem como uma espécie de entidade reguladora para o amor, para as regras e para a sabedoria dos pais. Uma maior atenção para com as crianças nem sempre tem sido acompanhada por pais mais sensatos quando representam os direitos dos filhos. E como a doutora Eliana Gerção nos chama a atenção na introdução do seu livro, nem sempre tem sido acompanhada por soluções que articulem o reconhecimento que a Convenção sobre os Direitos das Crianças lhes confere para o exercício dos seus direitos e das suas liberdades fundamentais, sem necessidade de consentimento dos pais, com o benefício das medidas de proteção que, obviamente, não podem deixar de existir. Seja como for, nem sempre as crianças merecem o respeito, o auxílio e a atenção e a assistência que seria exigível a um país amigo das crianças. Vejamos alguns exemplos com citações daquilo que a doutora Eliana Gerção nos propõe. Por exemplo, a lei não define, nome à parte, o que se deve entender por questões de particular importância, onde se ancorem o recurso judicial que um dos pais entenda intentar para repor parâmetros indispensáveis para o exercício da sua responsabilidade parental. Nem esclarece o que se deve entender por assuntos familiares importantes para os quais se devem ter em conta a opinião dos filhos. E ao deixarem aberto o âmbito da autonomia dos filhos na organização da sua vida, leva a autora, de forma desafiante, a afirmar, eu não teria coragem de dizer isto, doutora, que os pais não têm o direito de organizar por completo a vida dos filhos, de todo, e não têm o direito de saber a cada momento onde estão, com quem estão e o que fazem. Já em relação às questões em torno do divórcio e da responsabilidade parental, e depois de fazer, uma vez mais, o percurso que vai da história às transformações legislativas, nomeadamente de 2008, a doutora Eliana Gerção enfatiza a clivagem que se pretendeu ultrapassar, que ia dando lugar a uma espécie de conflito entre mães guardiãs e pais, ora visitantes, ora vigilantes, e que foi, a meu ver, saudavelmente, de forma magnífica e até quase surpreendente, porque os tribunais a aceitaram com uma serenidade que se calhar não estaríamos à espera, com o exercício conjunto da responsabilidade parental, baseada na cooperação e na boa-fé dos ex-cônjuges. Chama, todavia, a doutora Eliana Gerção a atenção para o modo como os tribunais têm de resistir à tentação de pensar que os técnicos servem para aliviar a penosa tarefa de decidir. São as palavras dela que, na sua sábia prudência, acaba por ser um apelo significativo que muitos tribunais, porventura, deveriam levar em conta, nomeadamente quando, em alguns deles, e eu registro o em alguns, se observa uma espécie de epidemia atípica de avaliações psicológicas sem justificação ou uma proliferação de pedidos de mediação familiar quando pai e mãe estão tão fraturados que só uma decisão judicial os poderá, porventura, ainda conter, ou ainda quando leva alguns destes tribunais a recomendações sucessivas de terapias familiares, quando aquela família terá deixado de o ser há tempos sem fim. Não deixando de recordar que a mesma lei de 2008 considera crime o não cumprimento repetido e injustificado do estabelecido na regulação do exercício
das responsabilidades parentais, o que, valha a verdade, talvez muitos tribunais pareçam fazer por esquecer. Já a propósito das crianças em situação de especial dificuldade, um outro capítulo deste livro, a doutora Eliana Gerção recorda, por exemplo, que a inibição do exercício das responsabilidades parentais pode-se dar quer por comportamentos censuráveis dos pais para com os filhos, quer por factos não culposos, mas impeditivos do exercício dessa responsabilidade. O que, atendendo aos milhares de crianças confiadas à guarda do Estado, por um tempo ilegal e absurdo, que, em relação às crianças institucionalizadas, parece levar o próprio Estado a não considerar uma família como uma necessidade sem a qual uma criança não se desenvolve, um mecanismo como este representa um recurso de proteção para muitas destas crianças, ao qual quer Segurança Social, quer tribunais, infelizmente, poucas vezes recorrem. Do mesmo modo, alerta para as medidas em meio natural de vida que as crianças em perigo requerem e que, consoante as circunstâncias, devem ter uma duração legal máxima de 1 ano, prorrogável por 6 meses, sendo que, todavia, muitas destas crianças se encontram a coberto de uma designação como esta, muito para além destes tempos, com uma condescendência quase assustadora. Ou chama ainda a atenção para o modo como o acolhimento em instituição, não podendo ter uma duração legal máxima, impõe a revisão semestral da medida, o que talvez raramente, ou mais raramente do que seria desejável, acaba por suceder. Meus senhores e meus senhores, chamei a atenção para alguns, na verdade para pouquíssimos, apontamentos do trabalho magnífico da doutora Eliana Gerção, A Criança, a Família e o Direito. Um trabalho didático que estabelece o trajeto das medidas legislativas e as desconstrói de uma forma compreensiva. Um trabalho absolutamente indispensável, a meu ver, e sinceramente, para repor firmeza e bom senso a quem se dedique às crianças. E um trabalho que é para juristas e para não juristas, o que, como concordarão, só está ao alcance de quem inevitavelmente é sábio. Eu conheci a doutora Eliana Gerção há quase 30 anos, tinha eu acabado de nascer, como imaginam, e aprendi a respeitar a sua sabedoria, a sua seriedade e, sobretudo, a sua sobriedade. Receio que, porventura, a doutora Eliana peque, se isso é possível, por sobriedade excessiva. Talvez porque muitos de nós e o grande público não lhe tenhamos dado tantas vezes como ela merecia todo o protagonismo que só alguém como ela merece, pelo modo como interpreta o direito da criança e da família. Acredito que este livro coloque a doutora Eliana onde ela tem de estar. E pelo modo como ela nos tem ajudado a interpretar e executar nas nossas mais diversas áreas profissionais, a defesa dos interesses, sobretudo das crianças. Porque acredito, sobretudo, que um livro como este nos vai ajudar a tratar as crianças com a prioridade que às vezes o Estado não as considera e sem a qual, obviamente, o melhor do mundo não é o futuro. Um livro como este honra seguramente a Fundação Francisco Manuel dos Santos e honra-me a mim ao apresentá-lo para vós, por mais que pelo valor da doutora Eliana ela não precisasse seguramente de ser apresentada. Muitos parabéns. Bem, eu não tenho muito a acrescentar, doutora. Faz favor. Bom, eu tenho muitos agradecimentos a fazer, antes de mais, desde logo à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que aqui faço na pessoa
Dr. António Araújo, que se interessou muito por este manuscrito, que eu fiz assim um bocado sem saber para quê. Fui fazendo aos bocados sem saber muito bem qual iria ser a vida da criança, chamemos assim. Mas também a todas as pessoas da Fundação. Este livro foi produzido num tempo recorde, sei, em 2 meses ou nem isso, e isso deveu-se ao trabalho de muita gente e, portanto, eu quero agradecer a todas o trabalho que tiveram e o empenhamento. Depois, obviamente, ao professor Eduardo Sá, eu estou muito comovida, muito sensibilizada com as suas palavras. Fiquei muito contente quando soube que vinha fazer a apresentação do livro, já nos conhecemos há muito tempo, fiquei sempre muito contente e estou muito sensibilizada. Pronto, eu sei que há uma grande generosidade nas suas palavras, uma grande amabilidade, mas estou sinceramente muito comovida, muito obrigada por tudo e por ter disponibilizado para apresentar o livro. Eu sei que tem tantas solicitações, tanto trabalho. Muito obrigada por tudo. Agradecimento também a todos que vieram aqui. Muito obrigada a todos. Eu gostava de falar um bocadinho sobre o livro. Porque é que eu fiz este livro? Porque, pronto, eu tentei, como já foi dito, um livro para toda a gente, para juristas e para não juristas. Porque o direito da família é um direito que tem a ver com a vida de toda a gente e as pessoas estamos pouco informados. E não é muito fácil dar bibliografia jurídica a não-juristas. Eu sei que agora até o excelente portal dos direitos e deveres, que até trata muitas questões que eu trato no livro, mas de qualquer maneira há pouca informação. Até nesses cursos de pós-graduação, de formação que às vezes fazíamos, quando eu tinha que dar bibliografia a não-juristas, tinha alguma dificuldade. Portanto, eu queria dizer o essencial do sistema jurídico sem entrar em muitos pormenores. Mas depois eu também tinha esperança de chegar aos juristas e, sobretudo, aos juízes, não sei se eles, porque eu mais do que dizer como é que são as coisas, queria um bocado explicar porquê. Isso não, mesmo os manuais de direito e tudo, não explicam, dizem o regime é este, mas não explicam porquê. E pareceu-me que o melhor caminho era contar a história das coisas. É contar a história, dizer porque é que viemos daqui, mudámos por isto e chegámos aqui. E queria muito também ligar isso às transformações sociais. Todo o direito tem que estar ligado à vida, o direito não cai do céu, o direito é uma procura de solução para os problemas reais que nós temos na vida num determinado momento e para determinadas pessoas e num determinado tempo. E pensei que explicar porque é que se fizeram essas reformas era um bom caminho. Agora, isto também já tem muito a ver com as suas razões. Não é nada fácil encontrar a melhor solução para as coisas. A maior parte das soluções jurídicas têm vantagens e inconvenientes. Por exemplo, falou no caso da audição da criança. Uma grande reivindicação era que a criança fosse ouvida, até está na Convenção dos Direitos das Crianças e tal. Mas também nem sempre é bom, como o professor Eduardo Sá falou, às vezes tem sempre que ser ouvida. Agora parece que está a entrar na legislação, vai entrar que a partir dos 12 deve ser ouvida. Eu não sei se isso também é bom. Portanto, não há soluções, salvo algumas questões que são hoje consensuais, como, por exemplo, que o marido já não é o chefe da família, não é? A maior parte das soluções não são aspectos consensuais, quer dizer, a gente avança, mas deixa sempre alguma coisa pelo caminho, todas as reformas têm custos. E foi por isso que eu também tentei ir um bocado fazendo uma avaliação das situações, o que estava bem, quais eram as desvantagens, quais eram os riscos. Porque o direito da família é um direito muito difícil. E não é difícil tecnicamente. Há ramos de direito, o direito económico, por exemplo, é incomparável. O direito das empresas tem uma complexidade técnica muito maior que o direito da família. Mas o direito da família aplica-se a situações de vida que são difíceis. E em que muitas vezes é muito difícil saber no concreto qual é a melhor solução. Por exemplo, qual é o grau de autonomia. O direito diz lá, agora, e já está desde a reforma de 76, que os adolescentes devem ter autonomia na regulação da sua vida e decidir os atos da sua vida pessoal. Onde é que estão os limites? E quem é pai aqui sabe, isso é um conflito de todos os dias na família que não tem solução e que não pode estar na lei. Como não pode estar o que são as questões familiares importantes, porque isso também depende de família para família.
Depende. As pessoas têm que argumentar e ninguém pode tirar ao juiz o poder de decidir. Essa é a responsabilidade do juiz. Eu, por acaso, acho que as leis não devem ser muito pormenorizadas e muito especificadas, porque para isso é que nós temos os juízes, é para aplicar a lei à vida e para decidirem. Mas essa é a dificuldade do direito da família. É difícil saber no concreto, mesmo, por exemplo, quando decide a guarda das crianças, quem é que fica, a criança fica com a mãe, fica com o pai. Em muitos casos a criança tanto fica bem com a mãe como fica bem com o pai. Não. É difícil. E é também difícil porque as pessoas só se lembram do direito da família quando as coisas correm mal. Quando a vida corre bem, ninguém se lembra do direito da família. Nós temos aqui muitas pessoas casadas. Se eu lhes perguntar quais são os direitos e os deveres do casamento, se calhar não sabem. E se eu perguntar também qual é o conteúdo do poder paternal, e as pessoas podem ser pais ou mães há muitos anos, e podem ser uns excelentes pais, uns excelentes educadores, e não sabem qual é o conteúdo do poder paternal. Portanto, as pessoas só se lembram do direito da família quando as coisas correm mal, e só se lembram do direito tribunal quando correm muito mal. E isso é que agrava a dificuldade das coisas. E o problema dos tribunais de família eu acho que é muito difícil. É muito difícil. Porque envolvem questões emocionais muito profundas, em que as pessoas, mesmo quando às vezes racionalmente concordam com as soluções, depois não são capazes de se comportar de acordo com aquilo que até concordam e pensam que é a melhor solução. É difícil as pessoas serem capazes de resolver as coisas a frio e penso que o recurso ao tribunal agrava a conflitualidade das coisas, porque a lógica dos tribunais de funcionamento agrava. Eu, para vencer, tenho que te destruir. E então as pessoas vêm reavivar conflitos que não tiveram importância nenhuma, vêm reabrir feridas que já estavam cicatrizadas, dizem-se coisas que nunca pensaram dizer-se, sei lá, ofendem-se sem limite. E penso que os mais velhos talvez tenham visto aquele filme, o Kramer contra Kramer, com a Meryl Streep e com o Dustin Hoffman, que eu acho que prova melhor do que toda a argumentação que eu possa fazer qual é a lógica e a conflitualidade dos tribunais de família. Os tribunais pedem a mediação familiar para as pessoas terem, não é para os mediadores resolverem, é para as pessoas terem calma para serem capazes de chegar à solução. Eu lembro do professor Daniel Sampaio, que numa certa fase fez assessoria técnica no Tribunal de Família de Lisboa, dizer que tinha sido o sítio mais violento onde ele tinha trabalhado. E foi também um pouco para tentar atenuar a agressividade dos tribunais, que eu também quis escrever este livro, porque acho que uma ideia que está muito ao longo deste livro é que as coisas são difíceis, os problemas são graves, mas as pessoas, se quiserem, podem, pelo menos não agravar a dificuldade das situações. Outra coisa que agrava é que nos tribunais de família eu penso que se tomam as decisões mais devastadoras para a vida das pessoas, como pode ser as decisões relativas à guarda dos filhos, como as decisões de retirar as crianças de uma família, sobretudo quando se encaminham para a adoção. Eu acho que é a decisão mais difícil que um tribunal pode tomar. As decisões sobre as propriedades e os bens são muito maus e os negócios são graves e são difíceis, mas eu penso que a decisão mais devastadora é a de retirar uma criança da família. Eu penso que a lei tem feito o que pode para atenuar a dificuldade, exige que haja uma conferência de pais para tentar encontrar uma solução por consenso, admite que recorram à mediação. Penso que muitos juízes fazem também o possível e tentam deitar um bocado de água fria na questão, mas se as pessoas agravarem os conflitos e não forem capazes de encontrar uma decisão, a vida torna-se num inferno para todos e, sobretudo, para a criança. E também, isto é sobretudo nos casos, e hoje são cada vez mais frequentes, em que a criança está em contacto com vários estatutos familiares. No caso de pais separados, por exemplo, ou nos casos em que a criança é entregue a uma terceira pessoa. Os tribunais não recorrem muito à inibição do poder paternal, porque é uma medida muito radical. Os pais perdem todos os direitos. Podem ter um direito de visita, eventualmente, mas recorrem bastante à limitação, que eu acho que é melhor, mas aí, portanto, entregando a criança ou a um familiar, geralmente é um familiar, e há aí uma partilha de poderes. E se as pessoas não se respeitarem umas às outras,
é impossível as coisas realmente funcionarem. É impossível garantir condições de bem-estar e desenvolvimento se, neste caso, cada um não respeitar os direitos uns dos outros, não respeitar, por exemplo, as decisões dos tribunais, que envenenar as situações. Isto pode durar eternamente, até porque os processos de família são chamados processos de jurisdição voluntária, quer dizer, as sentenças nunca são definitivas. Qualquer uma das pessoas interessadas pode reabrir o processo se houver novos problemas. E, portanto, a pessoa pode abrir os processos até ao infinito, por qualquer questão insignificante. O que é que eu penso sobre a nossa situação? Eu acho que nós estamos na versão do copo meio cheio, do copo meio vazio. Penso que o professor Eduardo tem uma versão um bocadinho mais negativa do que eu tenho um bocadinho mais positiva, se calhar porque ando nisto há mais anos e que parti de um ponto onde as coisas eram muito pior. Quando o professor Eduardo Sá entrou, já as coisas começavam a melhorar, até o SES já começava na formação dos juízes, já se começava a fazer um trabalho interdisciplinar, o que é novo. Aqui há umas décadas, se calhar era impossível um professor de psicologia e uma jurista estarem aqui a conversar e a encontrar grandes pontos de acordo e de consenso. Portanto, eu até penso que a nossa legislação é globalmente boa e que as instituições, sejam os tribunais, sejam as comissões de proteção de crianças e jovens, sejam as entidades, até fazem o possível para que as coisas corram bem. E penso também que as famílias, de um modo geral, hoje se preocupam com as crianças e fazem o melhor que podem com os filhos. Penso que muitos pais, a maior parte dos pais, privam-se de muitíssimo, de quase tudo, em benefício dos pais. Muito mais do que aquilo que o direito lhes exige. O direito nem lhes exige tanto. E acho que é bom a gente reconhecer isso. Não quer dizer que não haja casos muito graves de violência, de negligência, de indiferença para com as crianças. Há casos graves, há casos de uma enorme gravidade que não devem ser ocultados e que não devem merecer nenhuma complacência. Não são muitos, creio eu, mas são sempre mais do que aquilo que seria desejável que houvesse. Mas esses casos são exceção. Podem ser mais do que aquilo que nós gostaríamos que fossem, mas são sempre uma exceção. Por acaso, o facto de eu até achar que a nossa legislação é globalmente boa e que os comportamentos das instituições e das pessoas é globalmente bom, não quer dizer que tudo funcione bem, mas penso que houve um progresso muito grande, até me complicou a vida, porque é muito mais fácil a pessoa fazer um livro a demolir e a criticar ou a dizer que até há coisas favoráveis, coisas que têm progredido. Eu podia ter feito este livro todo ao contrário, que era pegar em meia dúzia de casos recentes, de 1 ano, 2 anos, que correram mal, que vieram em todos os jornais, ou em que se criou a ideia que tinham corrido mal, que até nem correram tão mal como isso. E a partir daí chegar à conclusão que tínhamos uma legislação anacrónica, que os nossos serviços eram indiferentes, que os nossos serviços eram erráticos. Não sei, se calhar tinha mais sucesso, se calhar até vendia mais livros, não sei. Mas eu não trabalho assim e, sobretudo... Nós também não. A Fundação também não, eu sei. E esse seria um livro injusto, seria um livro falso e seria um livro injusto. Eu penso, portanto, que a legislação é globalmente adaptada. Eu digo sempre globalmente e em geral, não quero todas as pessoas. E que hoje há coisas que funcionam francamente melhor. Por exemplo, o exercício das responsabilidades parentais no casamento ou em caso de separação. Já nem é a mãe. Antes, no casamento, o pai era o dono dos filhos. Em caso de separação, era a mãe o dono. Agora já não é assim. Agora há uma partilha muito maior de responsabilidades. Penso que foi uma coisa onde se melhorou muito. Na adoção, no apadrinhamento civil, que é um instituto novo que foi quase esquecido, ninguém o apadrinhou, mas ficou muito esquecido, mas podia ser um bom instituto. E a legislação de proteção de crianças em perigo, eu penso que de qualquer maneira, de onde nós partimos há 30 décadas, que andavam por aí, ó Deus dará, ninguém sabia o que havia de fazer, e onde, apesar de tudo, as coisas funcionam melhor. Eles revêem as medidas em meio... revêem o que é que... vão prolongando, revêem, mas aplicam a mesma medida. Depois eu ainda falo mais um bocadinho sobre isso. Pronto, penso, portanto, que seja a legislação, sejam as instituições, sejam as famílias,
funcionam globalmente bem e temos progressos. Há muitas coisas que devem ser melhoradas. Eu tentei ao longo do livro ir fazendo sugestões, aliás sei que a Fundação também, dos critérios orientadores da Fundação é que se proponham reformas, mas que progredimos. E penso que um ponto onde nós progredimos é que realmente é o muito maior envolvimento dos homens que temos aqui, tão minoritários, nos cuidados e na proteção dos filhos. Mesmo se as mulheres ainda são as principais cuidadoras, e são, não há dúvida, que não tem nada a ver o envolvimento dos pais nos cuidados, no interesse pelos filhos, com a situação que havia há 20 ou 30 anos. Portanto, penso em tudo progredimos. Também na área da proteção das crianças, penso que sim, que progredimos, e até penso que com um bocado mais de esforço, com um bocado mais de elan, com um bocado mais de inovação, um bocado de golpe de asa, nós podíamos ter resultados tão bons como tivemos, por exemplo, na redução da mortalidade infantil, que tivemos um resultado fantástico. Acho que mais um esforço podíamos lá chegar. Pronto, isto era fundamentalmente o que eu tinha gosto aqui em vos dizer. Ainda tenho aqui 2 ou 3 questões suas que eu depois queria ponderar, mas quando eu estava assim um bocado a pensar nesta apresentação do livro, veio-me ter às mãos, por acaso, uma tira da Mafalda que terminava de uma maneira que eu acho que é ótima para avançarmos no nosso debate, que diz assim: o ideal seria ter o coração na cabeça e o cérebro no peito. Assim pensaríamos com amor e amaríamos com sabedoria. Eu penso que é um privilégio termos, talvez a maior especialista, talvez não, sem dúvida, a maior especialista em Direito da Família e das Crianças de Portugal e um dos maiores psicólogos infantis, assim se pode dizer, portugueses, à vossa disposição. Eu talvez, se me permitissem, eu gostaria de colocar uma pergunta a ambos, porque, aliás, o livro da doutora Eliana Gerson também não... Aqui transmitiu uma ideia muito otimista, mas é crítica em vários pontos. Por exemplo, na questão da coadoção, da legislação da coadoção, é relativamente crítico. Mas a minha questão é saber, não é uma visão conservadora da ameaça à família, mas se o reposicionamento de família, hoje em dia aquilo a que se pode chamar, não quero dizer globalização, mas movimentos transfronteiriços, os Erasmus, etc. Isto não é só uma questão de direito internacional privado, mas é todos os problemas de casamentos com estrangeiros, com guardas conjuntas levadas para, ou não guardas conjuntas, depois vão viver para um terceiro país, tudo isso não é uma questão de ser a velha argumentário da ameaça à família, mas tudo o que aqui está reposicionado a uma escala, eu não quero dizer global, mas europeia, não sei até que ponto é que o otimismo, em termos de consagração, digamos, de medidas de libertação, digamos, da mulher e de novo estatuto da criança, tudo certo. Do direito positivo, tudo certo. Agora, entre a law in books e a law in action, agora situada num espaço mais amplo, isto, não sei até que ponto é que isto pode trazer. Gostaria de ouvir a opinião dos dois, se fosse possível, mas depois passaria à audiência, se tiverem alguma dúvida. Não, eu penso que esta questão é mesmo complicada. Portanto, a resposta jurídica é facílima. Tudo isso é uma questão de particular importância, portanto, sejam os pais da criança casados, quer não sejam casados, tem sempre que ser resolvida com o consentimento dos dois e, portanto, pelo tribunal. Agora, na prática, como no caso da imigração, aliás, no vosso portal há uma pergunta sobre a imigração. É muito difícil encontrar, no caso, qual é a solução concreta. De qualquer maneira, eu penso que, talvez, que mesmo para passar a fronteira, devia ser sempre preciso o consentimento de ambos os pais. Penso que hoje que não é, que basta o consentimento de Deus para passar. Isso eu penso que está mal. Por acaso, até tenho tido solicitações, até depois... Mas mesmo para passar, eu penso para passar a fronteira, as autoridades fronteiriças só pedem o consentimento, basta de um dos progenitores, que não tenho a certeza. Pedem dos dois? Pedem dos dois? Então está bem, isso aí acho que está, então está bem, pronto, eu penso que sim, devia ser sempre isso.
Agora, realmente a mãe ou o pai é estrangeiro e quer voltar. Eu penso que aí há uma série de critérios que o juiz tem que ponderar, que o professor Eduardo Sá poderá explicar melhor. O Agora, critério é de facto esse. Agora, a questão é ainda mais complexa, porque, como diz, se um dos pais for alemão ou se um dos pais for americano, a maneira como depois esses países se centram sobre os direitos daquela criança faz com que o campo escorregue sempre para o lado dos seus cidadãos e nunca para aquilo que é a isenção que as crianças precisam ter. Mas eu gostava que ficasse claro, até em resposta àquilo que a senhora disse, que eu tenho a noção que tem sido feita, os tribunais têm crescido de uma maneira estonteante. E já há quase especialização, quase. Ou seja, tem toda a razão. Já começa a haver. Se especializassem, é um bocadinho como a morte perinatal. Mas sabe quem é que me preocupa mais? Para além dos pais, evidentemente, mais do que os juízes, preocupam-me os advogados. Porque muitos advogados vão gerir este tipo de processos como se de um património se tratasse. E às vezes tomam as dores dos seus constituintes e, em vez de serem eles os verdadeiros mediadores familiares, dão ali um gás a toda aquela fratura que também com outro tipo de formação de juristas a este nível, eu acho que os tribunais saíam a ganhar, porque se os juristas estivessem a acompanhar o crescimento da maior parte dos tribunais de família, meu Deus, onde nós já íamos. Um amigo meu que é advogado diz que os tribunais onde se mente mais é nos tribunais de família, onde as testemunhas mentem mais, sobretudo nos processos de divórcio, mas mais ainda na guarda das crianças. Mesmo testemunhas e tudo, realmente são os processos mais litigiosos de todos, são os das eu acho crianças. que eu há bocado falei se os pais quiserem, mas também se os advogados quiserem e se os psicólogos quiserem, que são... Pronto, se for por essa via de cada um querer conflituar e querer ser dono da criança e querer ter a razão exclusiva, não há solução. O que é que o juiz pode fazer? Não pode, e depois há aquelas situações, a pessoa desemprega-se e não paga alimentos, não entrega à criança depois quando termina a visita. Portanto, eu acho que é isso. Só realmente a mudança do comportamento das próprias pessoas é que pode atenuar e todos nós irmos dizendo dentro nós os juristas, os psicólogos, que ninguém é o dono da criança. Eu tenho a ideia que os processos nos os tribunais... juízes têm que ser a sua autoridade. Agora só, eu penso que os juízes às tantas, não sei se temos algumas, Terás gostava, era bom... Têm medo de decidir e não podem ter medo de decidir. Sobretudo o professor Eduardo Sá falou nisso, quando se trata de pessoas de estatuto social e económico elevado, mesmo nos processos de proteção, os processos de promoção e proteção, quando esbarram com situações de pessoas de estatuto social importante, que também negligenciam os filhos e maltratam e negligenciam, encontram barreiras, nunca dão consentimento para agir e encontram barreiras porque as pessoas socorrem-se dos melhores advogados, de todos os psiquiatras, de todos os psicólogos. Isso é verdade. Eu vejo o sistema, eu não sou advogada, sou mãe, eu vejo o sistema jurídico com todos os defeitos e qualidades como um sistema que protege a criança, nestes casos. A criança termina aos 18 anos. Quando o meu dever de mãe ou de pai, seja o que for, se prolonga para além disso. Isto é, tenho o dever da educação, da lar, da alimentação, das coisas. Para lá dos 18 anos. A partir dos 18 anos deixa de ser criança. E eu não tenho o direito, segundo julgo eu, de me socorrer desse sistema legal para proteger aquela entidade que de facto é maior de idade, pode votar, mas que na verdade há uma parte da sua vida que depende. Tal como se tivesse 6 anos. Pois é essa questão da meio... Essa quebra brusca, como mãe ou como pai, acho um bocadinho... Percebo, há limites para tudo, mas de facto pode deixar algumas pessoas que ainda não são adultos verdadeiramente, não são independentes, numa situação um bocadinho complicada.
eu trato disso um bocadinho, que é o dever dos pais o dever de sustentarem os filhos e pagarem as despesas de educação prolonga-se para além dos 18 anos e até terminarem a formação. Agora, eles têm direito à autonomia, se realmente o adolescente quiser sair de casa e ir à... O adolescente fizer queixa do pai. Pois. A mãe não pode. Mas ele tem que pedir, nem é fazer queixa. Não é preciso fazer queixa, é dizer que precisa, que está a estudar, não é propriamente fazer queixa. Em princípio, o dever de manutenção dos filhos prolonga-se enquanto o filho, pelo tempo razoável para o filho concluir a formação. Também não é eternidade. Se quiser fazer 5 doutoramentos, os pais não têm que pagar. Mas pelo tempo razoável. Agora, não há dúvida que aos 18 anos a pessoa é independente e tem direito a escolher a sua vida. É um ponto, eu por acaso levanto lá essa questão. É mesmo assim, deve ser, mas Penso que era o que estava a dizer, não é? Uma criança de 12 anos que vai a tribunal dizer e que da cabeça dela pensa, estou a falar contra a mãe ou contra o pai, imaginemos, aos 18 anos é muito mais velha, mas também pensa, mas eu agora vou fazer o quê? Dizer mal do meu pai, da minha mãe? não, em princípio o juízo tem que ser, isso é nas regulações de poder paternal. Agora, entende-se que as crianças devem ser ouvidas. Mas não é propriamente para fazerem queixa do pai ou da mãe, era um bocado para o juiz tentar perceber qual será mais adequado ficar com a guarda da criança. Mas eu concordo consigo numa coisa, é que às vezes nós estamos a transferir para a criança o direito de decidir, isso é uma responsabilidade, penso que não se deve transferir para as crianças. Aquela pergunta, tu queres ficar com o teu pai ou com a tua mãe, nunca se deve pôr a uma criança. A responsabilidade de decidir é dos pais. Os pais são os principais defensores das crianças, não é nem o Ministério Público, nem é o juiz, são os pais. Portanto, os pais é que devem decidir e depois o juiz ou o Ministério Público, consoante os casos, homologará essa decisão ou não homologará. Mas o ouvir não é para ser a criança a decidir, é para o juiz perceber melhor qual é o acordo. Mas às vezes estamos a transferir, se calhar, para as crianças. A defender o livro, porque a doutora Eliana chama a atenção de um pormenor engraçado. Quando a maioridade era mais tarde, havia aquela válvula entre os 18 e os 21 que servia de almofada. Era ali uma espécie de moratória. Mas as pessoas muitas vezes não sabem, é que em caso mesmo de divórcio, a obrigação de alimentos mantém-se para além dos 18 anos. Há muita gente que não sabe. Mantém. Agora, a senhora está a chamar a atenção de... Há 2 pormenores que são divertidos. Eu acredito que dentro de alguns anos a Organização Mundial de Saúde vai ter que reformular os próprios limites da adolescência. Os brasileiros começam a falar da adolescência, ou seja, porque a realidade de hoje, como aliás a doutora Helena chama a atenção inúmeras vezes, esta realidade familiar hoje é verdadeiramente revolucionária. Se nós andarmos 30 anos para trás, se andarmos 50 ou 100, meu Deus, não tem nada a ver. Agora, essa audição das crianças a mim preocupa-me, porque eu não estou a dizer que muitos magistrados, neste caso, não sejam generosos, mas que colocam o ónus da decisão sobre a criança, colocam. E isto configura várias alíneas da lei que acaba por definir o que é perigo. E, portanto, o perigo ser promovido em sede de justiça é tudo o que há de mais bizarro. É a mesma coisa que eu chegar ao tribunal e o tribunal dizer-me assim, pronto, tens aqui 2 filhos, escolha de Sofia, agora escolhe um. É a mesma coisa. E eu acho que se os tribunais virem pelo lado adulto da questão, rapidamente param com isto. Porque isto está a banalizar-se de uma forma tão assustadora que depois as crianças ficam num conflito de lealdades, às vezes são instruídas de uma forma verdadeiramente vergonhosa e as pessoas não medem as consequências. Não medem as consequências e que os pais, no meio do ódio, que não o deviam ter naquelas circunstâncias, não as meçam, mas que um tribunal vá na onda, isso já não pode ser. E, portanto, eu acho isso, se fosse meu filho, só se um tribunal me limitasse a responsabilidade parental durante meia hora. Obrigatório, porque como antigamente dizia, os filhos podem ser ouvidos, e é a partir dos 14. Agora,
É obrigatório ouvir a partir dos 12. Eu gostava que discutíssemos uma questão que o Sr. levou, que é aquela. Se os pais têm a todo momento o direito de saber onde estão, o que estão e o que fazem os filhos. Eu tirei isto de um cartaz da polícia daqui a uns anos, não sei se alguém se lembra, era um cartaz que foi posto pela polícia e que andou aí pelas cidades, que dizia, sabe onde estão, com quem estão e o que fazem os seus filhos, e então os adolescentes só podiam estar numa de 3 situações. Ou se estavam a drogar, ou a prostituir, ou a navalhar uns aos outros. Eram as 3 alternativas que davam esta. E o que eu quis dizer, é difícil, essas das questões quem tem filhos, mas eu penso que há um direito à intimidade que as crianças também têm, que os pais não podem ler os diários, não podem ler as cartas, não podem ler os MS, as crianças têm o direito à intimidade. Agora, eu ponho uma ressalva. Porque, às tantas, os pais têm também o direito de zelar pela saúde e pela segurança e até pela vida dos filhos. Portanto, se os pais tiverem receios fundados que a criança está numa situação grave de perigo, por exemplo, não devem, em princípio, ler os e-mails, mas suspeitarem que está a trocar correspondências numas redes pedófilas ou assim, aí o dever dos pais de zelar pela segurança e pela saúde dos filhos é mais importante. Portanto, é essa. Mas fora disso, penso que quando os adolescentes têm um comportamento normal para a sua idade, que os pais devem respeitar essa privacidade. E que ele pode dizer, olha, pronto, não tem que contar tudo, nem que gasta todo o dinheirito ali do bolso. Não. E se houvesse uma provedoria como deve ser, proibia os programas espiões que os pais põem no computador dos filhos. Por acaso, não. Que fazem. Não, e agora aquelas coisas que eles podem dar com o controle, não sei, tipo GPS, para os pais saberem a todo momento onde. Eu, por acaso, penso onde, neste tempo, as crianças, num tempo que digamos que é de liberdade, têm menos liberdade do que nós, os mais velhos, tínhamos em crianças. Nós, quando íamos para as aulas e vinhamos das aulas e depois íamos dar uma volta pela baixa e sair com os amigos, não tínhamos o telemóvel dos pais de 10 em 10 minutos a perguntar onde é que tu estás, onde é que tu estás. Também há uma parentalidade obsessiva, não é? Doentia. E depois os pais levam os filhos às aulas, vão buscar os filhos às aulas, os pais inventam também riscos em toda a parte. Sim. Inventam riscos em... Nunca houve tantas crianças imunodeprimidas. E é engraçado, não tem graça nenhuma, mas as crianças lavam demais as mãos, não bebem água das mangueiras que estão no chão e coisas do género, e portanto não fazem aquilo que os nossos avós chamavam com alguma tranquilidade vitamina P. Era. E estes pais obsessivos, como diz, criam uma tal debilidade nestas crianças que depois, quando elas têm que crescer e enfrentar o mundo, porque inevitavelmente é isso que vai acontecer, caem a pique. São muito inquietantes, são. Eu tive muita dificuldade a escrever este livro. Eu desisti umas 3 vezes ao meio disto. Isso eu não... Porque é difícil encontrar onde é que está a posição certa no meio disto tudo. Eu tive, sei lá quantas vezes a tentação de... E desisti mesmo. Várias depois lá me enchia de coragem ainda bem que não desistiu. Ainda bem que não desistiu. Mas há uma coisa que nós olhando, por exemplo, para o nosso sistema jurídico, que é a incoerência, por exemplo, em relação à idade. Só pode votar aos 18 anos, mas pode trabalhar aos 16. Não é? Por outro lado, o casamento pode ser antes do voto. A pessoa pode casar, mas não poder votar. Pode dar o seu consentimento para relações sexuais com adultos com 14. Portanto, há uma espécie. A idade e o direito começa a haver há uma falta de coerência. Porquê? Porque o direito durante muito tempo tem um bocadinho imune até ao contributo da psicologia, não é? Durante muito tempo. Nos tribunais agora se calhar está-se a transferir muito o conflito, primeiro para os psicólogos, os especialistas, e agora para as próprias crianças com a audição obrigatória. Às vezes. Mas tem toda a razão. Há ramos do direito que têm sido mais mexidos do que o outro, alguns têm sido pouco mexidos ainda agora. Mas sabe o que é que me preocupa? É que na medicina os especialistas sentam-se, definem critérios e depois de definirem critérios tentam chegar a consensos e levam-nos à prática. Muitas vezes nesta área do direito não se faz isso e haveria algumas coordenadas onde isso era possível fazer. Sei lá, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo que é de todos aquilo que me inquieta mais. Quando, em sede de justiça, se prova que um pai, estou-me a lembrar de um caso, mas te conheço muitos,
Um pai violou repetidamente uma filha, com a conivência por passividade da mãe. Eu às vezes pergunto-me o que é que um tribunal precisa mais para inibir a responsabilidade parental. Ora, isto não é uma prática assumida e aceite. Este é, por exemplo, um dos critérios que não me chocaria nada que fosse claro. E, portanto, se nós começarmos por definir critérios, os próprios tribunais ficam mais protegidos. É claro que eu percebo o que a doutora diz. Nenhuma lei pode ser blindada, porque se for blindada, lá se vai a prudência e a sensatez de um tribunal. Nós já tivemos no nosso sistema penal crimes que determinavam automaticamente a perda do poder paternal. E um deles era os pais terem sido condenados por crimes contra os filhos. Mas agora deixou de ser automático. Mas o tribunal pode sempre fazê-lo. Eu concordo, eu penso que nós, a inibição do poder paternal, quase que deixámos de fazer. Caiu em desuso. Não, mas como para a adoção já não é preciso inibir primeiro o poder paternal, podem saltar diretamente para a adoção, há muito poucos casos de inibição de poder paternal em tribunal. Mas há casos onde seja automático, se não seja automático, e eu não acho mal que não seja automático, porque eu acho que é importante o papel dos juízes. Pronto. Mas está lá na lei, portanto seria uma medida para decidir, não é automático. Não, agora era inconstitucional? Pois. Aliás, só uma pergunta, se me é permitido. A guarda conjunta, é claro que tudo depende. Acha que é uma boa solução o colocar a ambos? Estavam a perguntar se é uma ilegalidade ou não. Não é só uma ilegalidade, que é legal. Não, é legal. Mas Eu queria também, fazer agora, antes, guarda conjunta não significa que a criança tenha que estar uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Isso agora é muito praticado, eu não sei se é bom, se é mau também. Pronto, mas a culpa não é... Não é nossa. Não é nossa, a culpa não é dos juristas, aí não é dos juristas. Mas se aparecer assim um acordo desses, deve ou não o Ministério Público homologar. Agora... Eu não vou fugir à questão, mas vou tentar responder de forma tão clara quanto sou capaz. Eu gosto da ideia. E gosto da ideia porquê? Porque eu acho muito importante que, para todos os efeitos, na sequência de uma separação ou de um divórcio, o pai e a mãe chamem a si não só as responsabilidades, como a guarda. Até aqui é pacífico. E compreendo o ponto de vista dos tribunais. Porque os tribunais, muitas vezes, balizam-se por algumas medidas mais ou menos de rotina e, para o exercício habitual dos tribunais, sendo prudentes, nada como se dois pais reivindicam a guarda, vamos lá dividir as semanas, ou dividimos uma semana ao meio, ou semana sim, semana não. A diferença para mim não passa por aí. Passa pelo clima que os pais conseguem manter no exercício da responsabilidade parental. Porque eu já vi os dois opostos. Pais que têm um clima verdadeiramente cordial e que estão verdadeiramente empenhados em ter uma guarda conjunta, com o juiz a dizer não porque eu sou contra, e já vi o contrário, pais no meio de um divórcio litigioso, que é tudo o que eu acho de mais absurdo, e o juiz dizer não, independentemente de tudo isto, guarda conjunta. E, portanto, quando os pais só comunicam por SMS ou por e-mail e não conseguem coordenar o indispensável, porque isto também tem uma logística, e se um dos pais vive em Lisboa e outro em Almada, já faz imensa diferença. Mas há casos, doutor, eu conheço, em que há crianças que estão uma semana numa escola do Alentejo e outra semana numa escola de Lisboa. E quando... Sim. E homologados por tribunais. E, portanto, quando um tribunal entra neste registro, eu acho que perdeu a prudência e a sensatez, porque, de repente, tudo é possível. E, portanto, eu acho ótimo, desde que os pais sejam capazes de manter um clima de cordialidade que viabilize, porque caso não sejam, eu acho que é um absoluto absurdo e nós estamos a arranjar um vendaval onde provavelmente ele não deveria existir. Que depois os pais giram isso da maneira que entendem, eu não vejo mal nenhum. E que num primeiro momento entendam dividir as semanas, mas com a prática as coisas fiquem mais arredondadas, mais amaciadas e não sejam tão estanques, é aquilo que habitualmente acontece, e devo dizer que são cada vez mais os exemplos e que são muitas vezes bons exemplos. Portanto,
sem dúvida nenhuma. Agora, eu percebo que os tribunais às vezes queiram muito uma regra para se escurarem, eu entendo isso, é de bom senso. Mas se pudessem ser todas as situações assim, bom, o mundo era mais fácil. E os tribunais não teriam tanto trabalho. De qualquer maneira, os casos que vão para, neste momento, até os casos de regulação litigiosa, são uma minoria. A maioria já é resolvido por consenso. Pronto. Sempre é um bom sintoma. Sim, mas ainda continua a haver pais batuteiros. Pais que todas as semanas, estão ao cronómetro a ver se há um atraso de 10 minutos, mas há pais que todas as semanas fazem entrar num tribunal um incidente qualquer. E estes pais precisavam de ser advertidos e... Eu penso que a posição da autoridade dos juízes tem que ser. E essa autoridade vem não tanto da lei, mas pela maneira como exercem as suas funções, pela maneira como são respeitados na sociedade. Isso era muito importante. Se fossem um bocadinho mais musculados, estes pais perderiam a veleidade disto. Eu também acho. Portanto, a conclusão geral e abstrata do direito, e mais particular e singular que psicologia aplicada, é mais poder aos juízes. Quando eu digo mais poder aos juízes... Sim, mas antes mais formação. À cautela. Muito obrigado a todos por terem vindo. Muito obrigado. Muito obrigada.